Olá pessoal, então hoje venho trazer um pouquinho mais sobre o assunto que eu conversei com você semana passada, sobre ansiedade social infantil. Hoje eu vou trazer alguns recursos de vídeo que podem ser utilizados para esse tipo de situação. Então, o que acontece? Em algumas das situações acaba sendo um pouco difícil de entender o que está acontecendo e conforme eu falei ontem na postagem do feed sobre psicoeducação. A psicoeducação, então, ela é feita tanto com os pais como com as crianças, né? E essa psicoeducação, ela facilita para que os pais e também as crianças entendam melhor o que está acontecendo com ela. Tanto a questão de os pensamentos que elas têm, os comportamentos, a questão das reações tanto fisiológicas, os sintomas, como as questões das reações comportamentais, né? De fuga, de evitar situações. Então, os recursos de vídeo, eles vão acabar deixando essa situação um pouco mais clara. Por isso que ela facilita a questão da psicoeducação. Então, hoje eu vou trazer 3 vídeos, então, que eu retirei do YouTube. E também eu vou sugerir um seriado que eu, então, vi na Netflix. Os vídeos, então, eles são de animação. Eu vou deixar, então, os links no final, então, aqui desse vídeo para vocês acessarem, quem quiser, então, dar uma olhada um pouquinho mais nos vídeos. E o seriado, então, é só procurar, então, na Netflix. O primeiro vídeo, então, que eu quero trazer para vocês se chama In Between, de 2012. Esse vídeo, então, ele retrata a vida de uma jovem que ela é perseguida por um crocodilo. Mas, então, o que é esse crocodilo? Como assim? O que isso tem a ver com ansiedade? Então, na verdade, o crocodilo é a ansiedade dessa menina. Ele acaba, diríamos assim, vivendo junto como se fosse uma sombra da menina e em todas as situações esse crocodilo está presente. Por exemplo, ela tentou um contato com o vizinho, né, um novo vizinho, ela tentou um contato com ele, só que daí o crocodilo mordia ela, puxava ela pela perna para que ela não pudesse ter esse contato. Ou, por exemplo, quando ela teve uma apresentação no emprego dela, de repente apareceu o crocodilo no retroprojetor. E nesse momento, o que aconteceu? Ela acabou ficando travada e terminou a apresentação o quanto antes. Então, na verdade, esse crocodilo é a ansiedade social dela, só que eles acabaram, diríamos assim, externalizando através de uma animação, até pela questão da facilidade das pessoas entenderem que, diríamos assim, é como se fosse uma outra situação que me faz fazer aquilo, né? Que me faz fazer não querer ter os contatos sociais. Então, eles acabaram externalizando no crocodilo. O segundo vídeo, então, que eu trago também aqui, se chama Reminiscence, de 2015. Esse vídeo, então, ele retrata a vida de uma menina que está indo para uma audição de dança. E no final do vídeo a gente consegue perceber que, na verdade, ela tinha um sonho de se apresentar em público, só que esse medo que ela tinha de se apresentar, diríamos assim, travava ela, não conseguia então que ela fizesse essas apresentações. Quando ela chega nessa audição de dança, já começa a ter uma percepção de que todo mundo repara nela, que é aquilo que eu falei semana passada. A questão de que eles valorizam mais o negativo, às vezes nem tá olhando para a pessoa, mas no vídeo mostra bem isso, essa questão de que, olha, estão olhando para mim, estão rindo de mim, né? E no decorrer do vídeo, então, aparece um vulto. Da mesma forma como no primeiro vídeo, esse vulto é a ansiedade social, que acaba atrapalhando a menina para que ela não consiga executar bem os passos de dança. Então, várias dessas situações acontecem. E o terceiro vídeo, então, que é a garota que não queria aprender coisas novas, de 2016. Esse vídeo, então, ele retrata basicamente aquela história que eu trouxe semana passada para vocês, que é a história de uma menina que ela, então, foi receber um convite de aniversário e que ela acaba recusando, tendo pensamentos, enfim. Mas não é só isso que o vídeo traz. Ele também traz sobre as situações que acontecem em sala de aula, quando a professora questiona, aí ela acaba ficando com medo de responder, com medo da reação dos colegas. Mas esse vídeo acaba sendo um pouco diferente dos outros 2 vídeos, porque aqui na verdade não é externalizado através de algum, ou um bicho, ou um vulto, né? Na verdade, quem se dá conta de que algo tá estranho é uma super-heroína. E essa super-heroína então diz assim: olha, poxa, acho que isso não tá normal, isso que tá acontecendo contigo, então vamos tentar resolver. Então, esse é um vídeo um pouquinho diferente, mas os 3 vídeos podem ser utilizados com crianças. Claro, tem uns que são um pouco mais complexos que outros, mas eles são extremamente lúdicos, eles são vídeos de animação que podem ser trabalhados com as crianças e com os pais também, porque acabam clarificando mais o que acontece com essas crianças. Os 3 vídeos, eles estão em inglês. O que dá para ser feito, às vezes, se tu quer entender um pouco melhor, né, sobre o que então
está sendo falado no vídeo, pode colocar então a tradução, né, pelo YouTube, que daí vocês conseguem entender um pouco mais das falas. Mas mesmo sem entender a língua, vocês conseguem identificar o sentimento que aquelas personagens têm, o que está acontecendo com elas e como que é toda essa situação. E o seriado, conforme eu falei para vocês, é da Netflix, ele é desse ano, então de 2020. O nome do seriado é Dude, o Companheiro. Ele traz a história, então, de um garoto de 11 anos, né, que ele tem transtorno de ansiedade social, e até o momento ele não tinha ido, então, para a escola. Então, nesse momento, ele começaria a ter, diríamos assim, um ingresso na parte escolar. Até aquele momento eram os pais que ensinavam ele de casa mesmo. E o que acontece, então? Nesse momento, diríamos assim, até os pais se acostumaram com a situação de um filho ser ansioso e tudo, e o terapeuta, então, acaba sugerindo que ele leve para a escola um cão que seria de apoio emocional, para quando ele tivesse alguma situação que ele achasse ansiosa ou que alguma outra situação que ele achasse que não ia conseguir lidar, que esse cão fosse um apoio. Claro, acredito que aqui no Brasil nunca vi nenhuma situação dessas, é um seriado americano, talvez lá seja comum, né? Realmente não sei dizer, mas na verdade não é essa questão. Ele acaba sendo um seriado engraçado, ele traz várias situações, né, sobre a ansiedade social de uma forma muito fácil de entender. Ele demonstra alguns sintomas, né, que também eu comentei semana passada, a questão de fuga, porque o menino tenta diversas e diversas vezes entrar na sala de aula, só que ele não consegue. Então demonstra assim a persistência dele, também os pensamentos que ele tem. Por exemplo, tem um momento que ele acha que ele está sendo puxado pelo chão, que ele está entrando dentro do chão. Só que isso não é real, né? Isso são os pensamentos automáticos negativos, então, que esse menino está tendo sobre a situação social. Então, todos esses, tanto esse seriado como os vídeos, eles também trazem uma forma de resolução da problemática. Os dois primeiros vídeos, tanto do crocodilo como do vulto, eles trazem uma questão de que, olha, não tem muito o que fazer, eu vou ter que lidar com a situação e eu vou aprender a lidar e a conviver, diríamos assim, com o crocodilo e com o vulto. No momento que tu se dá conta de que aquilo acontece contigo, isso ameniza o sofrimento e, diríamos assim, aos poucos vai diminuindo e vai sumindo. No último vídeo, então, que eu falei que era a garota que não queria aprender coisas novas, existe essa super heroína, que ela se dá conta, então, dessas coisas que precisam ser feitas diferentes, e ela diz que ela pode pedir o auxílio e ela precisa do auxílio dos professores, dos colegas, amigos e pais. E a partir disso, ela começa a conviver mais com as pessoas e consegue lidar com a situação. E o seriado, então, ele acaba trazendo um recurso, então, como sendo o cão. Como, então, diríamos assim, resolver a situação através, então, desse cão que sempre está contigo, que te acompanha, né? Então, diríamos assim, foi um recurso para ele não se sentir sozinho, porque ele não conhecia ninguém naquela escola, os pais não podiam estar com ele naquele momento. Então, diríamos, foi um recurso extra que esse menino, então, pôde ter durante esse momento de superar a ansiedade dele. Por hoje, então, seria isso. Ontem também conversei um pouquinho com você sobre aquele da psicoeducação, trouxe também algumas indicações de livros, né, que podem ser utilizados também como forma lúdica, então, de a criança e os pais compreenderem, porque a leitura é uma leitura muito fácil. Um dos livros, inclusive, é da Turma da Mônica, então acaba facilitando para o entendimento e até pela questão de que, nossa, aconteceu, diríamos assim, com alguém que eu conheço, né? Que seria, então, da Turma da Mônica. Então, facilita bastante essa questão do entendimento para as crianças. Então, se gostaram desse vídeo, curtam, comentem, compartilhem e até mais!